Bem-vindos ao seu canal, Professor Bernardo Santos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a resolução de 5 questões que caíram no concurso público da Prefeitura Municipal de Curuá para secretário escolar. Este vídeo tem o intuito de preparar vocês para fazerem outros concursos relativos ao cargo de secretário escolar e a outros cargos de concursos públicos. Para a questão número 11, foi dado o texto de uma reportagem da revista Folha que você encontra no site UOL com o título Decreto pode elevar percentual de etanol na gasolina. No texto nós temos: o governo aguarda nesta semana os cálculos finais da Fazenda para bater o martelo sobre o índice de mistura de anidro na gasolina. Hoje, cada litro de gasolina já tem 27% de álcool anidro. Com o decreto, o índice de mistura subirá escalonadamente até 30% em 2022 e 40% em 2030. Projeções do governo indicam que, somente com 30% de anidro na gasolina, a produção de cana passará dos atuais 668 milhões de toneladas por ano em 2018 para 820 milhões de toneladas em 2026. Aí nós temos a questão 11. Segundo o texto, com 30% de álcool anidro na gasolina, em 2026 a produção de cana aumentará, se comparada ao ano de 2018, o percentual de aproximadamente, item A, 22,7%, item B, 32,3%, item C, 68,7%, ou item D, 77,2%. Vamos para a resolução do nosso problema. Para a resolução desse problema, aqui eu utilizei uma regra de 3, fazendo uma relação entre a produção da cana em milhões e a porcentagem, indicado pelo símbolo porcento. Observe que o autor diz que em 2018 a produção de cana foi de 668 milhões. Esse total produzido em 2018, eu vou relacionar com o total da porcentagem, que é 100%. A produção de 2026 deverá ser de 820 milhões de toneladas. Aí eu quero saber o valor dessa produção em porcentagem. Como eu não sei, vou indicar pela variável x. Fazendo a regra de 3 entre produção e porcentagem, para fazer a regra de 3, nós vamos ter que multiplicar os 668 milhões com a porcentagem x e também o 820 milhões com a porcentagem 100%. Fazendo esses produtos, nós teremos 668 vezes x, que será igual a 820 vezes 100. 668 vezes x é 668x, que será igual a 820 vezes 100, dá 82 mil. Então, isolando o x, nós teremos que o valor de x será correspondente a 82 mil dividido para 668. E dividindo 82 mil para 668, nós vamos ter como resultado 122,754 e assim sucessivamente. Vai dar um resultado irracional, que nós podemos utilizar na forma aproximada, como sendo aproximadamente 122,7%. Para você saber o percentual de aumento, basta você fazer a subtração entre a porcentagem atual e a porcentagem anterior. Então, nós vamos ter 122,7% aproximadamente, menos 100%, que era a produção de 2018. E subtraindo 122,7 menos 100, nós vamos ter como resposta 22,7. Como o x está em porcentagem, nós teremos um aumento de 22,7%, aproximadamente. Questão 12. Um artista revestirá uma parede com papéis quadrados coloridos de medidas iguais para fazer uma instalação, de forma que não haja sobreposição entre esses quadrados. Ele observou que, ao colocar 14 quadrados coloridos, uma área de 128 centímetros quadrados ficaria sem revestimento, enquanto, se quisesse colocar 20 quadrados coloridos, a parede precisaria ter 22 centímetros quadrados a mais
para caber todos os quadrados sem recortes. Neste caso, o perímetro de cada quadrado colorido é igual a alternativa A, 16 centímetros, alternativa B, 20 centímetros, alternativa C, 25 centímetros ou alternativa D, 30 centímetros. Vamos para a resolução do nosso problema. Observe que, se o artista colocar 14 quadrados coloridos, nós teremos uma área de 128 centímetros quadrados sem revestimento. E se ele quisesse colocar 20 quadrados coloridos, a parede necessitaria ter 22 centímetros quadrados a mais. Nós temos, então, que, para cada 6 quadrados coloridos, esses 6 quadrados cobrem uma área de 150 centímetros quadrados, pois de 14 quadrados coloridos para 20 quadrados coloridos, nós temos 6 quadrados. E de uma área de 128 centímetros que precisariam ser cobertas, necessita que a parede tenha mais 22 centímetros quadrados, então esses 6 quadrados cobrem uma área de 150 centímetros quadrados. Se dividirmos esses 150 centímetros quadrados pelos 6 quadrados coloridos, nós temos que cada quadrado colorido cobre uma área de 25 centímetros quadrados. Observe que, se nós fizermos uma ilustração de um quadrado, nós temos que o quadrado é uma figura geométrica que tem os 4 lados iguais. Então, se a área é de 25 centímetros quadrados, este quadrado colorido tem cada um de seus lados 5 centímetros. Este lado mede 5 centímetros, este outro lado mede 5 centímetros, este outro lado mede 5 centímetros e o quarto lado mede 5 centímetros. Lembrando que a área é o produto da base pela altura, nós temos então que esta base 5 e esta altura 5, se multiplicarmos 5 vezes 5, dá uma área de 25 centímetros quadrados. E o perímetro? Para calcularmos o perímetro, basta nós somarmos a medida de cada um dos lados dessa figura. Neste caso, um quadrado. Então, o perímetro será a soma dos 4 lados do quadrado. Como cada lado mede 5 centímetros, o perímetro será correspondente a 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dá um perímetro equivalente a 20 centímetros. O autor queria saber qual era o perímetro de cada quadrado. Então, cada quadrado tem um perímetro correspondente a 20 centímetros. Questão 13. A mensalidade de um curso de idiomas custa R$ 250. Contudo, caso haja o atraso no pagamento, é cobrado uma multa de 2% sobre o valor da mensalidade, acrescida de juros no valor de 0,5% no valor da mensalidade por dia de atraso. Se uma pessoa fizer o pagamento com 10 dias de atraso, deverá pagar um total de, alternativa A, R$ 251, alternativa B, R$ 255, alternativa C, R$ 262,50 ou alternativa D, R$ 267,50. Vamos para a resolução do nosso problema. Primeiro, vamos calcular a multa. Nós temos uma multa de 2% sobre a mensalidade. A mensalidade é R$ 250. Então, essa multa será correspondente a 2% dos R$ 250. Para calcular 2% de 250, 2% é 2 dividido por 100. Então, 2% de 250, basta você fazer 2 dividido para 100, multiplicado por 250. Multiplicando uma fração por um número inteiro, basta você multiplicar o numerador da fração pelo número inteiro e dividir pelo denominador. Então, se pegarmos o numerador dessa fração, 2, e multiplicarmos pelo número inteiro, que é 250, nós vamos ter 2 vezes 250 é 500, que deve ser dividido por 100. Então, a multa será correspondente a 500 dividido por 100. E 500 dividido por 100 é 5. Portanto, a pessoa que for pagar essa mensalidade com atraso de 10 dias, vai pagar de multa R$ 5.
E o juro? Nós vamos ter, nesse caso, juros simples. Para calcular os juros simples, vamos primeiro observar que nós temos um capital de R$ 250, uma taxa de 0,5% ao dia e um tempo de atraso que é de 10 dias. Portanto, o juro simples, que é calculado pelo produto capital vezes imposto vezes o tempo, será equivalente ao capital R$ 250 vezes a taxa, que é o imposto, 0,5%. 0,5% é 0,5 dividido por 100, vezes o tempo de atraso, que é de 10 dias. Então, nós vamos ter para o juro 250 vezes 0,5 sobre 100 vezes 10. Multiplicando 250 vezes 0,5, nós vamos ter 125. 125 vezes 10, 1.250, que deve ser dividido por 100. Portanto, nós teremos de juro 1.250 dividido por 100, e dividindo 1.250 por 100, nós teremos 12,50, isto é, de juro, R$ 12,50. Para dividir qualquer número inteiro por 100, basta você contar de trás para frente dois elementos do numerador e colocar a vírgula depois desses dois elementos contados de trás para frente. Então, nós poderíamos pegar simplesmente 1.250, contar de trás para frente dois elementos, ficaria entre o 2 e o 5, posicionaria a vírgula e nós teríamos o resultado do juro, R$ 12,50. Qual é o valor que essa pessoa vai pagar nessa mensalidade? Lembrando que ela vai pagar o valor da mensalidade, mais uma multa e mais o juro pelo atraso, nós teremos que essa pessoa vai pagar o valor da mensalidade, R$ 250, mais o quanto ela vai pagar de multa, que são R$ 5, mais o valor do juro, que é R$ 12,50. Somando esses valores, valor da mensalidade, multa e mais o juro, nós vamos ter um valor que deverá ser pago no total de R$ 267,50. Neste caso, a alternativa correta é o item D. A tarifa que os clientes de uma transportadora pagam é calculado de acordo com a distância e o tempo até o destino final, acrescido de valor fixo. Sabe-se que o valor fixo custa R$ 2,75, o quilômetro rodado R$ 1,60 e o tempo por minuto de viagem custa 15 centavos. Uma viagem de 12 quilômetros feita em 25 minutos custará o valor de: alternativa A, R$ 22,95, alternativa B, R$ 25,70, alternativa C, R$ 30,15, ou alternativa D, R$ 32,50. Vamos para a resolução do nosso problema. Sabemos que os valores em reais são correspondentes: valor da distância em quilômetros rodados, R$ 1,60. Valor do tempo, isto é, o valor da viagem por minuto, 15 centavos. Temos também que a distância percorrida são de 12 quilômetros e o tempo gasto nessa viagem de 25 minutos. Temos então que o valor total pago pelo cliente a essa transportadora pela viagem será calculado pelo valor da distância multiplicado pela distância percorrida, mais o valor do tempo gasto multiplicado por esse tempo gasto na viagem, mais o valor fixo. Teremos, então, que o valor total deve ser determinado. O valor da distância, R$ 1,60 por quilômetro. Qual foi a distância percorrida? 12 quilômetros. Então, nós vamos multiplicar 1,60 vezes 12, mais o valor do tempo por minuto, 15 centavos. O tempo gasto na viagem, 25 minutos. Teremos 0,15 vezes 25, mais o valor fixo, que é R$ 2,75. Portanto, nós vamos ter o total pago pelo cliente à transportadora. Multiplicando 1,60 vezes 12,
nós teremos 19 e 20, isto é, R$ 19,20. Mas, multiplicando os 15 centavos pelos 25 minutos, isto é, 0,15 vezes 25, vai dar R$ 3,75, mais os R$ 2,75, que é o valor fixo. Somando 19,20 mais 3,75 mais 2,75, nós teremos um total de R$ 25,70. Portanto, nesta questão 14, o item B é a alternativa correta. Questão 15. Mário, Pablo e Rui são amigos e saíram para almoçar em um restaurante que oferecia prato principal, bebida e sobremesa por um preço único. O menu do dia era composto da seguinte forma. Prato principal, você tinha vatapá, caruru e maniçoba. Bebida, suco, água e refrigerante. E sobremesa, frutas, pudim e sorvete. Sabe-se que cada amigo escolheu uma bebida, um prato principal e uma sobremesa diferente um do outro. Rui pediu refrigerante e Mário pediu maniçoba e água. Pablo pediu frutas, mas não pediu caruru. O que pediu sorvete não pediu refrigerante. Pode-se concluir que, alternativa A, Rui pediu pudim e Mário pediu sorvete. Alternativa B, Mário pediu sorvete e Pablo pediu pudim. Alternativa C, Pablo pediu suco e Rui pediu sorvete. Ou alternativa D, Rui pediu vatapá e Mário pediu água. Para fazer a resolução desse problema, a maneira mais fácil para fazer a análise dele é organizar os valores em uma tabela. Observando os dados informados no problema, observe que o Mário pediu maniçoba e água. O Rui pediu refrigerante. E o Pablo pediu frutas. Lembrando que cada amigo fez um pedido diferente do outro, aqui você vai observar que o Mário pediu água, o Rui pediu refrigerante, portanto, o Pablo pediu suco. Observando também no problema que o Pablo pediu fruta, mas não pediu caruru, observa, o Mário já pediu maniçoba. Se o Pablo não pediu caruru, então automaticamente ele pediu vatapá. E o Rui pediu caruru. Mais uma informação importante. Aquele que pediu sorvete não pediu refrigerante. Então, o Rui não pediu sorvete. Por quê? Porque o Rui pediu refrigerante. Então, quem foi que pediu sorvete? O Mário. E o Rui? Bom, o Rui pediu pudim, porque os pedidos foram diferentes, tanto para o prato principal, quanto para a bebida e também para a sobremesa. Então, aqui nós temos os pedidos de cada um deles. O Mário, no prato principal, pediu maniçoba, na bebida pediu água, na sobremesa, sorvete. O Pablo, vatapá no prato principal, suco na bebida e fruta na sobremesa. E o Rui, caruru no prato principal, refrigerante na bebida e pudim na sobremesa. Analisando as alternativas, nós temos que a única alternativa correta que nós temos aí é que o Rui pediu pudim e o Mário pediu sorvete. Verdade. Observe, o Rui, na sobremesa, pediu pudim e o Mário pediu sorvete. Veja a alternativa B. Mário pediu sorvete e Pablo pediu pudim. O Mário pediu sorvete, mas o Pablo não pediu pudim. Alternativa C. Pablo pediu suco. Verdade. E Rui pediu sorvete. Não, o Rui não pediu sorvete. Ele pediu pudim. E alternativa D. Rui pediu vatapá. Não, quem pediu vatapá foi o Pablo. E o Mário pediu água. Então, das 4 alternativas, a única alternativa verdadeira é a alternativa A, onde o Rui pediu pudim e o Mário pediu sorvete. Temos, então, que uma maneira boa para você fazer uma análise desse tipo de problemas é você montar uma tabela com os dados indicados. Se você montar uma tabela dessa maneira, como eu fiz,
você conseguirá resolver esse problema de uma maneira mais rápida e mais prática. Aqui nós temos a resolução das 5 questões do concurso da Prefeitura Municipal de Curuá para o cargo de secretário escolar. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Lembrando que se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, estude e se prepare para a vida e para os concursos do nosso cotidiano.